Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Nós vamos falar então de comportamento eleitoral hoje, pegando um gancho do último vídeo que foi sobre eleições, o que são eleições livres e justas, como definir isso, né, a partir de quais critérios. E vamos pegar um gancho então para falar de comportamento dos eleitores. Existem três modelos teóricos para entender o comportamento eleitoral: o modelo sociológico, o modelo sociopsicológico e a teoria da escolha racional ou o modelo econômico de voto, né? O modelo sociológico, que foi o primeiro modelo teórico para entender o comportamento eleitoral, que foi inventado lá na década de 40. O contexto social, econômico e político dos eleitores está em jogo. Então, o enfoque, né, é como e onde o eleitor vive, em quais condições, mais para o centro ou na periferia, no meio urbano ou rural. É um trabalhador assalariado ou é um empresário, né? Alguns fatores que podem explicar o voto nessa perspectiva: os pontos de contato do indivíduo com a política do governo, o acesso à informação que o indivíduo tem, a pressão social que o indivíduo sofre para votar, pressão da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, e as múltiplas pressões que têm a ver com as categorias sociais que o indivíduo pode pertencer. Ou seja, o indivíduo pertence a uma classe social, a determinado lugar na estrutura social, uma etnia, um gênero, religião, profissão mesmo. Essas categorias maiores elas podem produzir diferentes influências que o resultado dessas influências, né, vai levar o indivíduo a votar em determinado partido, em determinado candidato. A crítica a esse modelo é que ele soa determinista. Ele soa: se tu é pobre, tu vota em tal partido. Se tu é rico, tu vota em partido tal. Isso, como a gente vai ver na sequência, foi criticado e de certo modo foi superado, né? Com o modelo sociopsicológico. O modelo sociopsicológico vem ali nos anos 60 com o trabalho do Campbell. Ele vai demonstrar o que está faltando no modelo anterior. O que falta? O modelo sociológico, o anterior, ele não consegue explicar as oscilações que ocorrem de uma eleição para outra, né? Então, como é que tu vai explicar mudanças bruscas de voto de uma eleição para outra? As pessoas votando no candidato A e depois mudam, as mesmas pessoas na próxima eleição votam em um candidato totalmente oposto, né? Como explicar essas oscilações? O modelo sociológico não consegue, porque aquelas características sociais, classe social, gênero, etnia, religião, elas não mudam tão rapidamente assim, né? Então, o que esse modelo vai propor? Uma análise mais focada no indivíduo, com o fator psicológico e de personalidade. Ou seja, a nossa socialização desde pequenos, né, com a família, com amigos, com vizinhança e tudo mais, desde pequeno, a gente vai aprendendo características que vêm para a nossa personalidade. A partir desses ensinamentos, né, vai se formar uma base que no futuro, a partir dessa base, nós vamos formar opiniões, nós vamos fazer avaliações sobre a política. Então, as atitudes dos indivíduos, elas são moldadas antes dos indivíduos terem idade para votar, né, durante a infância mesmo. Então, é um modelo que considera que existem fatores sociais, os fatores sociais influenciam, a situação social e econômica influencia, mas tem características da personalidade, da psique da pessoa, do indivíduo, que tem a ver com a nossa trajetória, com os nossos ensinamentos desde pequeno, que vai se tornar uma base para as nossas opiniões políticas e para o nosso voto no futuro. Então é um modelo que vai além do sociológico, né, de determinações sociais. Ele entra no fator psicológico individual. E nós temos um outro modelo, o terceiro modelo, que é o econômico, que está marcado numa obra do Anthony Downs, ali em 1957, sobre a teoria da escolha racional, que vai tratar de uma outra maneira, né? O cidadão ele seria livre de influências sociais e de psicológicas. Isso não definiria o voto do cidadão. O cidadão ele é livre para escolher. E qual é a forma que o cidadão escolhe para essa teoria econômica, né? Se aplica a lógica da racionalidade econômica capitalista ao comportamento eleitoral. O eleitor ele vota em quem proporciona mais utilidade ou mais rendimento, ou pensando em termos econômicos, em quem proporciona mais lucro, né? O eleitor ele busca, vamos dizer, o lucro político.
qual candidato vai me dar mais vantagem, qual candidato me parece mais vantajoso do que o outro. Esse seria o raciocínio. Só que isso, evidentemente, varia de pessoa para pessoa. Então, aí que entra o fator social na teoria da escolha racional, né? A situação social da pessoa, a posição que o indivíduo ocupa na sociedade, influencia a forma como o indivíduo avalia os custos e os benefícios do voto. Ou seja, né, o indivíduo ele vai fazer esse cálculo econômico, buscando o lucro, para avaliar os custos e os benefícios. Mas os critérios vão variar de acordo com a posição social da pessoa. Mas o que é invariável, que vai ser constante em todas as pessoas, vai ser esse cálculo racional, um cálculo meio econômico, buscando qual é o candidato, qual é o partido que me traz uma utilidade maior, né, que me traz um rendimento maior. Questões interessantes que fazem parte desse modelo. No multipartidarismo, em sistemas com muitos partidos, como é o Brasil, o eleitor ele pode votar no partido preferido dele, mas se ele considerar que esse partido tem pouca chance, ele vota no partido que tem mais chance e que é similar. O eleitor ele abre mão, faz um cálculo racional, ele abre mão do partido que ele mais gosta. Eu vou votar naquele ali. Não é o melhor, mas tá parecido com o que eu gosto e tem chance de vencer. Então, o cálculo racional ele leva em consideração a chance de vencer. E outra questão muito interessante, vejam como é atual isso, né, gente? Tanto esse cálculo de, eu vou abrir mão de votar no tal ali porque ele não tem chance e vou votar no outro que tem chance. Isso aconteceram nas últimas eleições, eu ouvi muita gente com relatos nesse sentido. E a probabilidade, outra constatação interessante desse modelo, né? A probabilidade de não votar no partido preferido, né? A probabilidade da gente abrir mão do partido que a gente mais gosta na hora de votar, ela é maior quanto maior for a importância que o eleitor atribui a afastar do governo o partido que ele menos gosta. Então, se eu preciso votar em outra pessoa para tirar quem eu não gosto e abrir mão do que eu mais gosto, eu vou abrir mão para tirar quem eu não gosto. Vocês podem ver como tem um paralelo com a realidade, né? Com as escolhas eleitorais das pessoas. Então esses são os três modelos. O modelo sociológico, que é mais determinista, de acordo com a situação social da pessoa, meio que determina o que ela vai fazer. O sociopsicológico, que mistura o social com fatores da personalidade. E o econômico, que toda pessoa faz um cálculo racional e o que é racional para cada pessoa varia. Cada pessoa vai avaliar os critérios, né, os custos e os benefícios de uma forma. Esses são os três modelos, as referências vão ficar na descrição do vídeo aqui embaixo. Agradeço a todos pela presença, likezinho para ajudar, ajuda muito o canal, porque quem puder se inscrever que não está inscrito, ajuda mais ainda. Agradeço a todos a presença e até a próxima. Valeu!